E aí, seus traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário. Vamos hoje a um vídeo de day trade aqui na Derive.com. Um day trade aí utilizando operações multiplier. Pegar aqui uns scalps quando eu achar interessante. Vamos ver aí se eu pego um lucrinho interessante. Hoje é quinta-feira, dia 7/4. Vamos ver aí se eu pego algumas entradinhas. Vou trabalhar apenas pares cambiais, tá? Aí eu fico limitado a certo valor de stake. Vou trabalhar com uma entrada de $200, tá? Costumo colocar sempre coeficiente maior de multiplicação e coloco um stop loss de 100, tá bom? Eu entro com $200 para que minha movimentação de PIP seja maior, né? Tanto para win quanto para loss. E coloco aí um stop loss de $100. Meu time frame está em 5 minutos. E eu coloco aí os meus indicadores que eu mais gosto, que é banda de Bollinger, MACD e RSI, tá? Claro que também tô sempre aqui desenhando na minha cabeça suporte e resistência, eu também utilizo demais, tá, gente? O pessoal acha que é uma coisa já às vezes maçante, clichê, mas não é. Suporte e resistência aí, quanto mais você utilizar, melhor, tá bom? Então vamos ver aqui onde eu tenho algumas oportunidades. O vídeo pode ficar um pouco mais longo porque eu realmente vou entrar onde eu acho interessante efetuar uma entrada, mas caso aí eu comece a ficar mais quieto aqui, eu dou aquela aceleradinha no vídeo. Eu tô com $200 de entrada, se eu pegar uns $100 aqui já tá interessante, pelo menos o vídeo não vai ficar tão comprido, beleza? Então vamos começar a rodar os mercados aqui. Audi JPY não tenho possibilidade nenhuma ali. Pelo menos não na minha análise, né, com os meus indicadores. Temos aqui o áudio USD. Tenho aqui praticamente dois indicadores, né? O meu MACD já se afastou, tá próximo da minha banda de Bollinger inferior. Tem um suporte aqui que eu vou fazer acima, gente. Eu fiz mais a minha entrada aqui devido ao suporte que está nesse momento aqui sendo meio que desenhado e demonstrado. Eu vou colocar a linha para vocês verem o que eu identifiquei de suporte, ó. Vou colocar uma horizontal aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, tá vendo, ó? Se eu tirar o zoom, vocês vão ver que tem aqui, ó, o valor batendo aqui nessa zona de suporte e subindo. Bateu aqui, não conseguiu romper. Bateu aqui novamente, subiu e está novamente nessa região. Só que tudo bem, eu entrei um pouco já acima desse suporte. Vamos ver se eu consigo pegar um scalpzinho. Abrir minha calculadora também, né, que eu não abri. Vamos colocar a calculadora aqui. E vamos ficar aí colocando as somas e subtrações dos valores que eu pegar. Era para ter entrado mais abaixo, né? Fiz uma entradinha aí. Aquilo agora é multiplier. Não tem mais aquela questão da primeira entrada ser mais forçada, com menos prudência, porque aqui você vai deixar sua ordem aberta até você fechar ou ela bater seu stop loss ou take profit. Eu vou deixar ela em aberto, eu deixo só meu stop loss aqui, ó, tá vendo? Ó? Deixo só o stop loss esticado e sem o take profit, tá? Vamos ver até o momento aí, tá? Teve uma alta, depois retraiu novamente, agora tá ficando uma candle de queda. Eu acho que é interessante sair dessa operação, porque eu deveria entrar com mais confirmação aqui embaixo, tá? Quando realmente bater minha zona de suporte. O que eu posso fazer? Eu posso fechar minha operação, assumir esse pequeno prejuízo, ó. Posso sair com menos 77, aí eu venho aqui, ó, tô com menos 77 no momento. Opa, deixa eu deletar aqui. Menos 77, vai. É que ele tá... Vai, menos 77, deixa aí. Só o 77 marcado. Vamos ver uma outra entrada aqui, um outro ativo. Qualquer coisa eu coloco em 1 minutinho de time frame para ficar mais rápido. Eu até acho interessante colocar 1 minuto, gente, senão a gente vai ficar demorando muito aqui. Porque até aparecer toques, tal, demora bem mais em 5 minutos. Mas eu acho mais interessante, tá? Aqui, por exemplo, MACD e RSI não dá para considerar nesse momento. Não na minha estratégia, tá? Aqui, vamos mudar para ver se eu acho uma coisa melhor. Aqui a minha linha, né?
Eu desenhei nos 5 minutos. Euroaud. Não. Eurocad. Também não. Vai mudando aí de mercado, observando. Aqui também não. Eu não fico preso, pessoal, a um único par cambial, tá? Eu vou alternando entre eles e procurando uma oportunidade que seja interessante aí. Primeiro os pares primários, tá? Que é onde a liquidez é maior. Aí depois, se você quiser, você vai para os pares secundários, onde tem uma liquidez menor, tá bom? Ficar aqui, até o momento aí, nada. Nada para que me faça abrir um contratinho e aguardar o meu lucro chegar. Meu lucro ou o meu loss também, né? Ó, vamos ver aqui. Teve uma alta, banda de Bollinger começou a estreitar. Vou fazer, opa, fecha. Deixa eu aumentar meu coeficiente aqui, 0,51 de preju, né? Tô com, opa, calma aí, deixa eu colocar menos 0,77, menos 0, quanto? 51, menos 0,51. Aumentar meu coeficiente, beleza. Meu stop loss aparece lá em cima, tá vendo? Tá lá em cima meu stop loss. Deixa ele bater ali minha banda de Bollinger, ficar mais próximo. Tá um minutinho de candle. E o stop loss tá lá em cima. Eu vou fazer já uma entradinha aqui, tá? Fazer uma entradinha já nessa região aí. Aguardar que esse mercado desça, né? De acordo com a análise que eu faço aqui após uma alta. O mercado começou a estreitar, a banda de Bollinger deu uma fechada. Vamos ver se esse ativo pode entrar numa lateralidade aí. Agora já mal eu abri o contrato aqui, já começa no negativo de praticamente 4,28, tava ali. Vamos aguardar que esse mercado desça aí. Aqui eu posso até deixar minha ordem aberta, pessoal, e voltar depois, tá? Depois eu volto para cá para ver como é que tá essa ordem aí. Porque pode demorar um pouquinho. Quando é multiplicadores eu costumo fazer isso, tá? Eu vou, saio, mas uma coisa que é legal você deixar é marcado aonde que tá aberto, tá? Vem aqui, ó, deixa no bloco de notas. Eu tô aqui no USD CAD com uma ordem aberta. Deixa aqui assim, ó, pronto. Só para vocês acompanharem aí. Tô no USD CAD com uma ordem em aberto. Meu stop loss tá 100 dólares. Depois eu volto aqui, deixa eu ver se tem mais alguma oportunidade em outro ativo. Aí eu volto lá. Vamos ver aqui não. USDJPY. Aqui, olha onde está o MACD. Ativo já está bem fora da minha banda de Bollinger. Eu vou entrar aqui, gente. Vamos aí, novamente. Tem essa mania aqui, ó. Aumenta sempre o coeficiente. Já perdi já uma... Aqui foi 0,43. Deixa aqui, ó. Aumentado aí em coeficiente máximo. Aqui duzentão, beleza. Tá lá embaixo o meu stop loss, tá vendo? Ó? Tá lá embaixo. Deixa aí a ordem aberta. Aqui foi o SDJPY. Venham aqui. Quanto que eu perdi lá? Foi 4,3, né? 4,3. Aí eu venho aqui. Ok. Olha, pessoal, que porrada foi essa agora? Agora foi uma porrada linda, hein? Olha onde foi parar esse ativo aqui. Menos 30. Eu tô no SDJPY. Vamos colocar aqui no bloco de notas o SDJPY mais uma ordem aberto. Aqui. Beleza, meu MACD tá lá embaixo, gente. E meu ativo também. Tá lá embaixo também. Meu RSI no 24 já. Esse vai bater meu stop, hein? Bateu o stop, bateu. Tenho aí suficiente tempo aí, tempo e banca para estar trabalhando. Bater 100 dólares a menos aí acontece. Vamos ver como é que tá aquela do USD CAD. Aqui o USD CAD. Estou no momento aí num positivo, já voltou de novo, né? Deixa a ordem aberto aí. Aqui aquela ordem tá perigosa, né? No SDJPY, ó. Deu uma... Olha onde veio parar. Não sei como não bateu meu stop. Deve ter chegado num valorzinho bem interessante no negativo aí.
Mas meu MACD está bem afastado da minha linha de sinal. Vamos aguardar que essa movimentação retome. Tá numa linha inferior minha de 31 aqui, ó, no meu RSI. Mas está caindo bem esse ativo. Talvez eu feche essa posição, galera, e abra uma nova numa outra oportunidade continuando nesse ativo, tá bom? É que eu ainda tô... vamos fechar essa posição aqui, vai, ó, 54,32. 54,32 aqui, ó, menos 54,32. Tô com 56 negativo. Abri agora, vamos abrir mais uma. E a minha posição, pessoal, tava aqui em cima. Tá? Ela tava muito aqui em cima. Então, vou abrir uma nova aqui embaixo. Vamos ver aí, tô no negativo no momento, com 56 dólares. As outras foi uma entradinha besta que eu fiz, esqueci de mudar o coeficiente. Vamos aguardar aqui que seja recuperado, tá? Vamos ver como é que tá a minha aqui no USD CAD. Ela tá bem lateral, né? O mercado, ó, tá bem lateralizado aqui. Eu tô aguardando que esse mercado desça lá próximo da minha banda inferior, aqui da banda de Bollinger inferior. Deixa eu fechar essa daqui, que já fechei a posição, né? Vamos ficar de olho nessa daqui, que ela tá bem volátil nesse momento, esse par cambial. Aqui eu tenho que recuperar a minha entrada. Recuperar os valores aí. Aqui deu uma subida agora, mas pelo valor que eu já perdi de 56, né? 56 por aí. 56 dólares. Tenho que fazer agora uma caminhada interessante aí para recuperar. O 21 positivo. 14. Meu trailing stop é no 10. Vai, vamos colocar aí. Aquela coisa, pessoal, quando você começa a ficar positivo, você pode estabelecer um valor que quando bater, você fecha. Por exemplo, bateu ali 10, eu já fechei. Claro, depois deu uma movimentação a mais, caiu para 9,43. Aí eu venho aqui, mais 9,43, diminuo esse meu prejuízo para 46. Meu MACD tá aqui ainda, deu aquela paralela, né? Ficou mais reto ali, ficou mais próximo da linha de sinal. Meu mercado continua aqui embaixo ainda, meu RSI deu uma subida. Vamos ver se eu ainda pego mais uma aposta em valorização, tá? Porque eu ainda tô achando que esse mercado vai dar uma subida. Tenho aqui meu MACD, meu RSI lá embaixo. Vamos ver como é que tá a minha outra ordem aqui. O USD-CAD. Aqui ele continua nessa lateralidade aí. Tá bem chato o mercado nesse momento aqui. Vamos deixar ele um pouquinho mais um tempo aberto aí. Puxar um pouco o mercado. Só para dar uma olhada no como é que tá a movimentação antiga dele. Deu uma subidinha agora, mas beleza. Deixa ele aí um pouquinho. Vamos ficar de olho nesse daqui. Duas ordens em aberto. 46 negativo. E vamos recuperar. Quando há um momento de recuperação assim, às vezes a minha meta vai que eu estava querendo pegar 100 dólares e eu nem pego. Começou assim, já fala, deixa eu só recuperar, pegar uns 20, 30 dólares aí mais tarde eu volto. Entendeu? Não precisa fazer tudo de uma vez aí, ó. Passei dos 10 novamente. Se ele bater 10 de novo, aí eu fecho. Se ele passar dos 20, chegar no 26, 27, quando ele bate 20, eu fecho, tá? É meu trailing stop, digamos. Aí 20, ó, vamos ver, 21, 14, ó, deu uma porrada boa para baixo, depois subiu de novo, mas peguei mais 14,23. Venho aqui, ó, mais 14,23. Diminuí meu prejuízo novamente. O mercado continua subindo, mas ó, meu MACD, aonde já está na linha de sinal, tá vendo? Ó, já está bem próximo da linha de sinal. Meu RSI já está em 45, tá? Eu acho interessante o quê? Vamos sair um pouquinho daqui desse mercado. Vamos ver como é que está o USD-CAD lá.
Aqui eu já fechei minhas posições, né? USD JPY. Aqui, ó. Meu USD CAD tá no negativo. Ele resolveu subir ao invés de cair, né? Vamos ver, ó. Ele resolveu subir ao invés de cair. O que eu faço aqui? Acho interessante diminuir um pouco esse meu preju. O meu stop loss está lá em cima. Vou deixar em aberto aqui, galera. Meu MACD tá fazendo aqui um cruzamento de baixo para cima, né? Vamos ver se tem um outro ativo aí. Vamos ver como é que tá os pares secundários. Pares secundários aqui. Audicad. Só que aqui já muda. Aqui já não tem mais. Quando você vai para multiplicadores, você tem que ficar nos pares principais, tá, gente? Ficar nos principais aqui. Deixa eu aumentar aqui novamente para mudar para multiplicador. E vamos manter nesses ativos aqui. Áudio USD. EuroAudio. Qualquer coisa é aquilo, galera. Se eu começar a ficar quieto aqui, eu meto um som de fundo aí, porque eu tô observando o mercado com mais atenção. Aí falar enquanto tá operando é uma coisa que eu não gosto. Aí quando é uma entradinha assim que eu quero fazer uma recuperação e tal, eu vou prestar mais atenção, ficar um pouco mais quieto. Aí eu coloco minha musiquinha do Filmora aqui no fundo de segundo plano enquanto eu vou observando. Até o momento lá, tô no negativo, né? Se sair no negativo, saiu. Aqui, GBP Audi. GBP Audi. Vou ficar com ele na cabeça para voltar daqui a pouco. GBP Audi. E GBP USD tá na mesma pegada. USD CAD? É minha ordem aqui. Ele tá com 2 dólares positivo agora, tá vendo? Ó? Ele realmente começou a cair agora. Mas tá meio zoada essa ordem aqui, né? Ó, já voltou de novo a ficar no negativo. Vamos esperar aí, ó. Cada vez mais a banda de Bollinger se estreitando, tá vendo? O mercado tá uma movimentação bem fraca. Tá vendo? Os últimos dojis aqui, uma movimentação bem baixa. Já voltou a ficar negativo novamente aí. Subiu bem agora. Vamos sair daqui, vamos para outro. USD-CHF. Não. O USD-JPY foi onde estava aquela alta lá, ó, já voltou a dar uma queda. Ainda bem que eu não abri mais contratos em valorização aqui. Cadê o GBP-USD? Onde que tá o rapaz aqui? Eu vou dar uma forçada, hein, gente? Eu vou dar uma forçadinha aí. Apenas pela movimentação passada aqui. Ver se rola um scalpzinho em valorização. Scalpzinho mesmo. Eu tô com quanto negativo? 32. Só que eu tenho uma ordem aberta lá no USD CAD que não tá tão interessante, né? Tá uma movimentação bem chata ali. Aqui, ó, GBP USD, mais um aberto. GBP USD.
Ficar de olho aqui. A GBP USD tem uma aberta. O USD CAD tá em 32 negativo, 31. Pegou uma subida boa aqui. Isso aqui provavelmente vai sair no preju mesmo, galera. GBP USD, depois passo lá de novo. Essa minha ordem aí tá xarope. Essa daqui, às vezes eu gosto de índice de volatilidade porque a movimentação já me dá um scalp bom. Ó, 6. Nossa, ele pegou uns 6 dólares ali, já retomou. É, tá meio xaropinha essa entrada aqui, vai sair logo. Só mais 0,39. Mais 0,39. Tô com 31,98 aí, negativo. Fechar aqui. Deixa eu só tirar daqui, porque eu já não tenho mais ordem aberta aqui. Meu SDCAD, vamos ver como é que tá a paulada lá. Ó, deu uma queda legal para ajudar. Levantou, tava com 2 positivo, foi para 9 negativo. Tá ruim essa entradinha aqui. Ficar de olho. Eu ainda acho que vai dar uma quedinha, que já tava aqui em cima, né? Ele tá no meu RSI aqui em cima, só que tá no 55. Eu trabalho com 80-20. Meu RSI superior 80, meu inferior é 20. O mercado tá com menos 15 negativo, menos 13, minha entrada, né? Meu contrato, não o mercado. O mercado tá movimentando aí de acordo com a volatilidade dele. Mas a minha entrada que tá negativa. Aqui tá acima da minha banda de Bollinger. Tá numa média móvel aqui da banda de Bollinger, a média começando a subir. Meu MACD não tá tão afastado, tô com 62, 61 no RSI superior. Deixa aí que não dá para entrar agora. Vamos o SDCAD. Menos 10, menos 14. Quero fechar essa minha ordem aí. Tá muito tempo em aberto ali. Vamos ficar aqui pegar uma outra ordem aqui. Nada. Ó, deixa eu fazer um negócio aqui, ó. Deixa eu limpar isso aqui. Colocar uma horizontal aqui, tá? Banda de Bollinger, resistência, coeficiente 300. Sai mais uma entradinha aqui. Euroaudi. 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 Deixa mais uma ordem aberta. Como é que tá meu SDCAD? Menos 28. Tá lindo isso daí. Minha média aqui na banda de Bollinger aumentando. Aqui é mais um prejuzinho, galera. Mais um preju. Eu devia ter fechado aqui, ó. Naquele momento lá. Minha média tá cada vez aumentando aqui. Qual que é a minha Euroaudi, né? Acabei de sair dela. Cadê Euroaudi aqui? Tá com negativo aqui, mas acabei de abrir a minha entrada, né? Ver se ele pega uma descidinha boa. Só que eu tô com 30 negativo lá já naquela minha outra entrada. Ali é o que? É pegar, assumir um prejuízo menor. Porque tá difícil ela descer ali, viu? Aqui ela tá difícil descer. Ó, menos 35 ali, 39. Tô com 31 negativo. Meu stop é 100. Ó, 40. Vamos ver onde vai parar essa minha ordem aí.
que está movimentando bem perto, né, bem próximo da minha entrada. Façam no máximo aí, galera, vocês. Eu, assim, recomendo para quem está começando, tá no máximo uma entradinha e você observando, né? Quando você vai tendo mais valor de banca, vai tendo mais opções aí para você conseguir colocar mais entradas ao mesmo tempo, coloca no máximo 3, tá? No máximo 3 entradas simultâneas aí, para você não perder muito o controle, tá? Então, onde estão as suas entradas, como tá sendo exposta a sua banca. Aqui no Euroaldi, vamos aguardar que esse mercado aí caia. E ó, um scalpzinho, mas cadê o meu USD aqui? CAD, vamos ver como é que ele tá. Tava 40, diminuiu para 20, 20.19. Bom do multiplier é isso, né? Você não tem um tempo pré-determinado para finalizar o seu contrato. Para ele finalizar, ou você coloca take profit, ou você tica lá o stop loss, ou você vem e fecha aqui de forma manual, tá? Meu stop loss tá bem lá em cima. Eu peguei mais ou menos aqui a entrada, né, ó. Mas meu stop loss tá no 100. Deu uma subida boa, tem que dar uma descida boa. Que nem houve aqui, ó, nesse momento aqui. Quer ver aí uma descida boa. Cadê Euroaudio, onde eu tenho mais uma aberta? Tá lá trabalhando ali, beleza. Pegar 10 dólares aí eu já começo a colocar meu trailing. Tá com 9. Não é que eu diminuo aqui um lucrinho, mas lá na outra eu tô com uma porrada um pouco maior. 7 doleta, 4. Já tá chegando próximo da minha linha média aqui também da banda de Bollinger, né? Ó, já começou a possivelmente dar uma subida. Qualquer coisa eu vou lá no índice sintético, meto um pip de movimentação alto, pego uma entradinha legal para dar uma respirada num scalp bom, tá? É porque aqui a gente depende da liquidez realmente que o mercado está oferecendo, a Derive está oferecendo nesse momento. Quer ver? Deixa eu fechar aqui. Peguei 4,99. Ó, deu uma descida boa depois, hein? Depois que eu fechei. Tô com 26 negativo, mas o meu Audi CAD tá triste lá. Vamos ver. Não, o SD CAD, né? Oh, que beleza! Paciência aí, gente. Paciência. Vamos ver. Meu trailing agora é 10. Voltou abaixo de 10, eu fecho. Ó, fechei. 9,24. Tenho aqui mais 9,24. Querendo ou não, galera, vocês que podem estar começando agora, tudo isso que eu estou fazendo aqui, você não tem que logo de início visar lucro, tá? Você tem que visar experiência também. E você vai fazendo entradinha, vai conhecendo mais movimentação, vai pegando mais padrões. Claro que aqui são pares cambiais, né? Aqui é realmente a galera fazendo day trade, apostando em valorização, desvalorização. Existem aí os índices sintéticos que são criados pela própria corretora, mas ali não segue um padrão, é uma questão mais aleatória e mais comercial da própria Derive. Aqui não, aqui você está realmente aí apostando nesses pares cambiais aqui, na valorização e desvalorização referente ao outro. Então você tem que no início tá focando mais a sua experiência nesse mercado, para onde você vai entrar. Pô, já vi essa movimentação aqui, tá batendo meu indicador, vou fazer uma entradinha aqui. Você vai pegando essa experiência, não fiquem focando apenas o seu lucro no início, tá? Eu tô com menos 17 dólares, eu tomei aquela porrada de 50 e pouco, né? Aí eu tô recuperando aos poucos. Esse mercado, ó, se eu tivesse deixado em aberto, já estava me dando um lucrinho bem maior. Mas como que você vai ficar prevendo isso? Não tem como. Você vai fazendo entrada, vai testando aí, pegou aí um negativo, mas está vendo que pode ainda ter aquela esperança que vai descer, deixa lá.
Porque é multiplier. O meu stop loss estava lá em cima. 100 dólares, pô, tá na minha banca, tá no meu gerenciamento. Se eu perder, perdeu. Não tem problema. Amanhã, depois de amanhã, eu recupero isso daí sem problemas. Ou até mesmo hoje, entendeu? Olha onde foi o mercado agora. Tá vendo, ó? Olha onde está o mercado agora. Meu MACD aqui embaixo, isso me faz até querer entrar novamente em valorização. Ele pode pegar um respiro agora. Ele desceu tão forte agora, está na minha banda inferior, e meu MACD está bem para baixo agora, distante da minha linha de sinal. Só que o filho da mãe continuou descendo, né? Acontece. Eu vou deixar aqui novamente aberto. Meu MACD está aqui embaixo, estou com o RSI 37 nesse momento, no inferior. São vídeos mais assim, demorados, galera, mas eu vejo que não tem muita gente que faz na Derive.com um vídeo assim, né? É realmente mais assim, maçante e tal. O pessoal gosta de ver os robozinhos trabalhando, mas é legal isso daqui. Aqui eu tô só... aquela que eu fechei, né? Eurowild eu já fechei também, eu tenho que deletar daqui do meu controle. Tá vendo? Aqui eu já deletei, já fechei. Abri uma nova aqui no SDCAD só para ficar acompanhando. Aqui o SDCAD. Agora estou em valorização. Deu uma valorizada. Começar a pegar meu trailing stop. Vai, começou agora. Deixa passar de 10 de novo. Ó, tá lá acima do 10. Tá no 14, 12. Bateu meu trailing de novo. Vou para 8,55. 8,55. Para não ficar um vídeo muito grande, galera, vamos deixar esse vídeo como forma de recuperação, tá? Eu recuperei praticamente o prejuízo que eu tava de 56 dólares, né? Aí eu já finalizo, senão o vídeo vai ficando cada vez maior. Tô com quanto agora de negativo? Deixa eu pegar aqui, já não tenho nenhuma ordem aberta, deixa eu deletar isso daqui. De negativo agora eu tô com 9,2. Diminuiu bem aí, mas é legal, ó, ficou interessante. Faz aqui em conta real, faz umas entradinhas com os sinais dos meus indicadores que eu acho mais interessante. Aqui novamente no Euroaudio, não. Queria fazer uma recuperação desses meus 9 dólares aí. Aí o vídeo vai ficar praticamente disso. Comecei tomando prejuízo, mantive aqui a tranquilidade, a calma. Eu sei que nem todo mundo vai manter a calma, gente, quando acontece isso. Mas para mim, 56 dólares ali era praticamente metade do meu stop loss que eu coloquei aqui no vídeo de hoje. Entendeu? Aí deu ali, tô com menos 9. Eu sou meio xarope assim para fazer vídeo. Eu quero já pegar para recuperar esse meu negativo. Mas se eu não achar uma oportunidade, deixa esses 9 dólares aí no negativo mesmo. E depois eu pego uma recuperação aqui no mesmo dia. De repente eu tô aqui assistindo televisão, pego, vejo uma entradinha legal, faço um sobe e desce mesmo já para recuperação. Mas vamos ver se eu acho uma última oportunidade aqui. Só para zerar. O SDCAD aí, novamente ali embaixo, o RSI 42, MACD ali. Deixa eu ver. Não, seria interessante mais para baixo. Ali não vai... Eu vou ficar preso em outra ordem. O SDJPY. Tá no meio da minha média. Galera, eu acho que eu vou deixar assumir esse preju aí mesmo. Vamos ver aqui. Deixa esse prejuzinho aí por enquanto mesmo. Preju de 9 dólares? 9,2. Euro GBP. Euro JPY. Euro USD. Meu último rolê aqui nos ativos, gente. Depois não sei, só vou ver se eu tenho lá
parte dos índices sintéticos. E aí eu pego um PIB de movimentação boa, coloco um coeficiente legal, aí pego um scalpzinho. Isso se tiver oportunidade lá, tá? Não vou deixar o mercado rolando, não. É para pegar um scalpzinho mesmo. Tá vendo? Ó, aqui nos pares primários não tem nada. Vamos ver aqui agora nos índices sintéticos. Pra ver se eu pego algo legal aqui. Aqui o coeficiente ele arrebenta, né? Se você não ficar esperto, seu stop loss fica muito perto da sua entrada inicial. O bom é que você, toda vez que você coloca o mouse aqui na valorização, desvalorização, você consegue ver aonde está o seu stop loss, tá? Aqui, quer ver? Ó, se eu coloco o coeficiente 500, vamos ver para onde vai. Ali, tá vendo? Não tá tão próximo, não. Mas aqui não tá interessante. Deixa eu ver. Então eu vou assumo aí esses 9 dólares negativo e boa. Aqui não. Vamos ver. O vídeo tá ficando longo. 50, 75. 75 normal. Galera, não foi desta vez. Fiz praticamente um trabalho de recuperação mesmo, tá? Deixa eu ver como é que tá o 100. Já desceu muito ali. Galera, não foi desta vez. Aqui saí com 9 dólares no negativo. Ora. Acontece. Tô muito de olho aqui. Meu RSI, meu coeficiente aqui vai até o 100. Meu stop loss ficaria ali. Só que ele vai daqui a pouco começar a subir, hein? Só que o momento, ó, se eu tivesse pego ali, acontece, já foi. Fazer a recuperação aqui. É que eu assim, ou eu recupero aqui, ou eu estendo esse meu loss aí. Só que tá descendo cada vez mais, né? Já não tá mais tão interessante não. Beleza então, gente. Aqui ficou no negativo, tá? Menos 9,2. Fiz aí um trabalho mais de recuperação mesmo. Tava lá com 50 e pouco negativo. Tive a oportunidade de ficar mais negativo ainda naquela USD-CAD. Fiz uma recuperação aí tanto aguardando aquela minha entrada começar a desvalorizar, quanto outros scalpzinhos que eu fui fazendo nos outros pares, tá bom? Mas fica aí, menos 9,2, mais um videozinho assim que eu acho interessante voltar a fazer, um day tradezinho multiplier aqui. Às vezes se eu pegar agora, mais tarde, faço um sobe e desce, já arrebento já esse prejuzinho aí para um lucro interessante. E qualquer coisa eu vou postando lá no Instagram essas entradinhas, beleza? Eu vou tentar trazer hoje, galera, um vídeo sobre mercado de futuros, tá? Lá na Binance, a minha quinta aula lá do curso. Faz tempo que eu queria fazer, acabei não fazendo, mas lá futuros, mercado futuros na Binance, beleza? Vou ver se hoje à noite eu trago a quinta aula. Qualquer coisa aí eu faço as aulas que eu já estou fazendo do Trader Consistente, né? As novas aulas lá. Mas é isso aí, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, só entrar em contato. Tem links importantes aí na descrição. Menos 9,2. Quanto que dá isso aí? Vamos ver. 9,2 dólares. O dólar tava 4,72 por aí. Prejuzinho de 43 reais. Pouquinho, mas eu tava tomando um preju maior, né? Para 43 reais aí tá tranquilo, beleza? Então é isso aí, galera. Qualquer dúvida que vocês tiverem, só entrar em contato. Até mais. Tchau.